Bom dia. Vamos começar então a falar um pouquinho sobre otimização dos processos de centrifugação. DataMed Academy. Conectando pessoas ao futuro por meio do conhecimento. Em um mundo cheio de possibilidades, os desafios esperam por nós. E em uma jornada de conhecimento, nós os enfrentaremos, juntos. Quando um ecossistema se fortalece pelo conhecimento, a mudança acontece. Aulas, cursos, palestras, playbooks, tutoriais. Compartilhando nosso conhecimento, iremos fortalecer parcerias. DataMed Academy, conectando pessoas ao futuro por meio do conhecimento. Eu comecei falando aqui, mostrando para vocês primeiro um vídeo, que é o vídeo da nossa DataMed Academy. O que seria, né, a DataMed Academy? É um braço da DataMed para a educação corporativa. Ela começou com o intuito de atender o nosso público interno, atender as pessoas que trabalham na empresa. Mas a gente está ampliando isso agora para os nossos clientes também, para que a gente possa ter, levar a educação, levar o conhecimento para todas as pessoas. E o tema que hoje que a gente vai conversar é para falar um pouquinho sobre a otimização de processos de centrifugação. E o que seria, né, um protocolo de centrifugação? O protocolo de centrifugação, ele tem alguns momentos. A gente tem o primeiro momento, que seria a pré-centrifugação, né, uma preparação, onde envolve repouso, inspeção visual, homogeneização e massageamento das bolsas, balanceamento rigoroso, né, da centrífuga, para que ela possa entregar os melhores resultados. O nosso foco aqui vai ser a definição dos parâmetros, onde a gente vai falar sobre temperatura, força G ou rotação, tempo, aceleração e frenagem. Esse é o nosso foco. O terceiro pilar aí do protocolo de centrifugação são os cuidados pós-centrifugação, né? Onde a gente tem a retirada cuidadosa da bolsa de dentro da caçapa, isso faz toda a diferença. A gente tem a extração, né, é o processo efetivo de você tirar de dentro da bolsa o hemocomponente desejado. E por último, né, o descanso de plaquetas, enfim. Então, a gente vai focar aqui no processo de definições de parâmetros. E eu gostaria de ressaltar aqui a integração correta desses parâmetros, ou seja, a integração entre temperatura, força G, tempo, aceleração e frenagem vão fazer com que a gente tenha resultados mais adequados. Bom, e para começo de conversa, né, o que seria a força? O que seria essa força centrífuga que é aplicada nas bolsas, né? A força é o campo gravitacional artificial criado pela rotação para acelerar a sedimentação das células. Então, a centrífuga ela gera essa força através da centrifugação para que a gente consiga ter a separação. E ela depende diretamente do raio do rotor da centrífuga. Então, se você tem uma centrífuga com um raio maior, você tem uma força maior aplicada. Se você tem uma centrífuga com um raio menor, você tem também uma força menor aplicada. Ela é diretamente proporcional. E ela está muito ligada à velocidade também. Por quê? Quando eu tenho uma velocidade maior, eu consigo ter forças maiores, forças G maiores aplicadas às bolsas. O segundo parâmetro que é muito importante é a temperatura. E esse parâmetro ele está muito associado ao produto que você está buscando. Então, por exemplo, se você vai rodar um crio, você vai trabalhar uma temperatura mais baixa, próximo de 4 graus. Se você vai rodar a separação de um concentrado de hemácias, se você vai rodar o PRP Buff Coat, você vai trabalhar a temperatura próxima de 20 graus. Então, a temperatura ela vai ajudar muito nesse processo, porque ela vai controlar a viabilidade celular e a viscosidade do meio.
Então, ela é fundamental, também é um parâmetro fundamental que precisa ser otimizado para garantir, né, bons resultados. E com isso, a centrífuga ela precisa cuidar disso, né? Porque durante o processo de centrifugação, você tem geração de calor. A centrífuga ela vai gerar calor, o atrito do ar vai gerar calor. Então você consegue, com isso, controlando a temperatura, uma viabilidade celular melhor. Então é um parâmetro que é muito importante de ser também controlado. A aceleração junto com a frenagem são os dois parâmetros que eu considero mais importantes. Por quê? Se eu não tiver uma aceleração adequada, eu não vou conseguir chegar no valor do set point de rotação, do set point de centrifugação, de forma adequada, rápida. E eu preciso, da mesma forma, controlar para que não chegue rápido demais. Se eu tiver uma aceleração muito elevada, eu posso ter hemólise. Se eu tiver uma aceleração muito elevada, eu posso formar grumos nas plaquetas. Isso vai atrapalhar o meu processo de centrifugação. Então, ela tem que ser controlada. E ela vai variar muito conforme a carga. Quando você tem uma menor carga submetida à centrifugação, por exemplo, você vai trabalhar com 2 bolsas, com 4 bolsas, a centrífuga vai se comportar de uma forma muito diferente do que ela se comportaria com 12 bolsas, com 16 bolsas, né? A Creofuge 16, da Thermoscientific, ela trabalha com 16 bolsas, até 16 bolsas quíntuplas. Então, é uma carga muito diferente de você rodar 2 bolsas. E aqui acontece grandes problemas de validação. Então eu recebo muitas dúvidas do pessoal que faz a qualificação dos processos. Fala, olha, poxa, eu rodei com 2, com 4 bolsas e deu tudo certinho. Agora, quando eu comecei a colocar em trabalho, né, esse protocolo com 12 bolsas, com 16 bolsas, não deu certo. E aí por que isso? Uma das coisas é a aceleração. Né? Se a máquina não conseguir compensar isso, a gente não vai ter uma centrifugação adequada. A frenagem também é muito importante. Se a frenagem não acontecer de forma adequada, eu vou ter vários problemas que vão prejudicar, né, a separação. Inclusive, eu posso ter ressuspensão. Então, com essa ressuspensão, eu vou fazer com que eu tenha muitas vezes que fazer uma nova centrifugação, né? Essa frenagem, ela é expressada geralmente em fatores. Então a centrífuga vai te apresentar a possibilidade de você trabalhar com 1, 2, 3, 4 de aceleração. E o mais interessante é que ela seja, de frenagem. E o mais interessante é que ela seja uma frenagem mais suave, para você evitar, né, ressuspensão. E é importante que ela seja dosada conforme o processo que você vai utilizar. Bom, tem uma pergunta, né, que é importante que a gente pense nela, que é se nós programarmos 2 centrífugas para 10 minutos, elas vão entregar o mesmo produto ao final da centrifugação? Então, assim, pensando, 2 centrífugas rodando os mesmos programas, elas vão entregar no final o mesmo resultado? E aí, a resposta é não. Porque existem vários fatores que estão integrados a esse processo. São vários fatores que interferem nesse processo. Nesse caso, a gente tem a ilusão do tempo fixo. Por que ilusão do tempo fixo? Porque, como eu disse, imagina que eu coloque lá 10 minutos, 2 centrífugas semelhantes, vão rodar aquele mesmo processo. O ideal, pelo menos o óbvio, né, seria, elas vão entregar o mesmo resultado. Só que não, elas não vão entregar o mesmo resultado porque existem alguns outros fatores que vão interferir nisso. Como, por exemplo, a carga do rotor, que eu já disse. Outra questão. A gente vive no Brasil, onde a qualidade da rede elétrica nem sempre ela é adequada. E nem sempre ela é homogênea. Às vezes eu tenho, em alguns estados, energia com melhor qualidade, outros menos. E essa alteração do processo de fornecimento de energia, ele pode interferir na centrifugação. Por mais que a centrífuga compense isso,
você ainda pode ter uma pequena diferença. Então, no final, é um somatório. Você vai ter um somatório de vários possíveis pequenos problemas que vão, lá no final, trazer um resultado diferente. Fatores ambientais e mecânicos também interferem. O Brasil é um país de dimensões continentais, onde a gente tem diversos fatores que mudam, cidades com altitudes diferentes, umidade, temperatura diferente. E tudo isso, como eu disse, entra numa somatória que faz com que você tenha resultados diferentes. Por que o mesmo processo que roda, por exemplo, no Hemorgues, no Rio Grande do Sul, não vai funcionar tão bem com os mesmos parâmetros no Hemose, por exemplo? Então, a gente tem aí o quê? Parâmetros semelhantes, mas condições diferentes. Outra coisa importante aqui é nós levarmos em consideração que as centrífugas, com o tempo, elas vão se comportando também de formas diferentes. Você tem centrífugas hoje que estão com 10 anos de uso, 15 anos de uso. E você tem centrífugas que acabaram de ser instaladas, são novas. Então, esse processo natural de utilização da centrífuga vai fazer com que você possa ter resultados diferentes. Então, aqui a gente vê que existem, além do tempo, várias possibilidades, né, de interferência em relação ao nosso processo. Como eu disse, né, se você roda 2 bolsas em uma centrífuga, não é a mesma coisa que você rodar 12, 16 bolsas. E isso vai interferir. Mas a gente entende que existe uma solução. E a grande solução para isso é o ACE, ou integral. O que seria o ACE? É o efeito centrífugo acumulado. É uma maneira que a centrífuga tem de compensar todos esses fatores que eu disse anteriormente e fazer com que você tenha resultados padronizados. E isso vai nos ajudar muito, vai facilitar muito no processo de validação. E vai ajudar muito a fazer com que os processos sejam cada vez mais padronizados. Como funciona o ACE? Né? E aí vale ressaltar que esse ACE também ele é conhecido por outros nomes. Né? Então a gente tem integral, né, nas centrífugas da Juan, nas centrífugas da Sorval era muito comum o ômega ao quadrado T. Então você tem outros nomes para o ACE, outros nomes para essa característica do equipamento. Mas o mais importante é a gente entender que você tem aqui curvas diferentes, mas com a mesma área. E no final das contas, o que importa é a força centrífuga que é aplicada ao longo do tempo na bolsa. Então você tem cargas diferentes, você tem condições elétricas diferentes, você tem condições mecânicas diferentes, mas a centrífuga vai compensar isso de forma a te entregar componentes de melhor qualidade. Sem o ACE, as cargas diferentes, elas fariam com que você tivesse resultados também diferentes. E isso é o grande pesadelo na hora de você validar um processo de centrifugação. Porque você tenta, faz várias tentativas e você nunca vai ter um processo semelhante. Só que você usou 2 bolsas, depois você usou 4, e você tentou um processo de uma forma, de outra, e você não consegue chegar no resultado. Com a ajuda da integral, com a ajuda do ACE, você tem um aliado aí para poder fazer com que isso aconteça de uma forma mais adequada. E o que ele vai fazer, né? Se a centrífuga ela atingir a velocidade rapidamente, ou seja, uma centrífuga com pouca carga, por exemplo, ela atinge a velocidade mais cedo, no final do processo, a centrífuga compensa isso. Ela vai diminuir também o tempo de centrifugação para que eu tenha a mesma resultante de força. O contrário também acontece. Se por um acaso eu demoro mais tempo, como por exemplo 12 bolsas, 16 bolsas, uma carga maior, eu demoro mais tempo para poder chegar na velocidade adequada, na velocidade de cruzeiro, o que vai acontecer? A centrífuga vai compensar isso e ela vai estender um pouquinho mais o tempo. Então,
O ACE é um grande aliado da validação de protocolos e é um grande aliado na padronização também. A gente vê, né, hoje muito se falar do ADAS nos carros, né, o controle de cruzeiro adaptativo. É muito comum a gente ouvir falar. É um mecanismo que o veículo tem de controlar a velocidade em função do veículo que está à frente. Então ele monitora e vai fazer com que você tenha ali mais ou menos a mesma distância. E aí, o que a gente tem? A gente tem na centrífuga uma espécie de ADAS, que é integral. Ele vai fazer esse controle também de forma automática para garantir que você tenha resultados padronizados. E aí eu estou insistindo nessa palavra, eu estou insistindo aqui na padronização, porque ela é que vai fazer com que esses resultados sejam consistentes. Ela que vai fazer com que você tenha menos perdas na sua centrifugação. E nós sabemos muito bem que o sangue é um material nobre, né? Isso já foi falado, que as bolsas de sangue são únicas. E por ser um material nobre, nós temos que ter muito respeito com eles. Tudo que nós possamos fazer para contribuir, né, para um menor desperdício, para menor perda, para entregar um produto de melhor qualidade, a gente precisa fazer. Então, o mais importante nesse caso é que a reprodutibilidade, a acurácia, não importando a carga, não importando a centrífuga, não importando o operador, resulta em padronização. Resulta nisso que eu falei, menores perdas, né? Agora, como que eu faço isso, né? Tá, eu preciso fazer antes ajustes no meu protocolo para eu garantir que eu encontre um processo que seja adequado e a partir daquele processo eu possa padronizar. Então, por exemplo, eu vou citar o exemplo de Minas Gerais, onde está a sede da Datamed. Então a gente tem o Hemominas. O Hemominas tem a sede, né, o HBH, que fica em Belo Horizonte, mas a gente tem também uma unidade em Juiz de Fora, a gente tem unidade em Montes Claros e por aí vai. E aí o que acontece? Se eu tiver uma padronização em uma determinada unidade e eu conseguir resultados adequados nela, o que eu posso fazer? Eu posso levar esse mesmo protocolo para uma outra unidade e fazer com que eu tenha resultados semelhantes. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, para isso, eu preciso fazer com que o meu processo de centrifugação seja adequado inicialmente. E aqui eu trouxe uma tabela que ajuda bastante nisso, né? Então eu tenho vários pequenos problemas, eu tenho várias questões que acontecem, né, no dia a dia, na centrifugação, em que eu preciso agir. Eu preciso agir no primeiro ciclo da centrifugação, no segundo ciclo, para que eu tenha uma centrifugação adequada. Então eu trago aqui, por exemplo, eu tenho um pellet de plaquetas firme, bem compactado. A primeira centrifugação está ok. Eu mantenho a velocidade, segunda centrifugação, ok, mantenho a velocidade e tempo. É o ideal. Mas, se eu tiver uma força excessiva, né, eu vou ter, por exemplo, uma hemólise. Se eu tiver uma formação de grumos, eu vou precisar agir, seja na aceleração, seja na frenagem, para que eu possa ter esse resultado adequado. Se por um acaso eu tenho um volume de plasma elevado e um volume de hemácias reduzido, na primeira centrifugação eu estou usando força excessiva. Eu preciso diminuir tempo ou velocidade. Se eu conseguir fazer isso e adequar esse processo, eu vou ter no segundo ciclo de centrifugação um bom resultado. Se eu tiver um volume de plasma baixo, hematócrito alto, eu talvez esteja com uma força insuficiente. Eu preciso aumentar a velocidade, aumentar um pouquinho a aceleração e fazer com que o primeiro ciclo, né, ele entregue para o segundo um resultado mais interessante para que a gente possa ter uma evolução e conseguir o resultado. Então, essa tabela ela ajuda um pouquinho a chegarmos num resultado mais adequado. E a partir do momento
que nós cheguemos nesse resultado, eu extraio da centrífuga o valor do ACE, o valor do integral, e eu substituo esse valor de integral no tempo. Então eu faço com que a centrífuga passe a tomar o controle da centrifugação. A partir desse processo, a partir de eu reproduzir isso nas outras máquinas, eu consigo que ela vá sozinha alcançar aquele mesmo resultado ciclo após ciclo. Não importando se eu estou utilizando 2 bolsas, se eu estou utilizando 4 bolsas, se eu estou utilizando uma carga completa de 16 bolsas quádruplas. Ok? Esses ajustes, né, eles precisam serem feitos, e eu trago aqui algumas dicas que eu acho que são muito importantes. Por exemplo, comece por um caminho já conhecido. Se você tem um protocolo que você já utiliza, que você já validou, ele pode ser um ponto de partida para que você possa chegar, né, numa adaptação de um protocolo novo que você está criando. Então, parta de alguma coisa que você conheça. Parta de algum protocolo que já foi testado. E nós temos várias indicações de protocolos que o fabricante, que é a Thermo Scientific, desenvolveu. E a gente pode usar isso como base. Uma outra coisa que a gente pode fazer é pegar um processo que você já tem e adaptar. Como eu disse, a força de centrifugação ela está muito ligada ao raio da centrífuga, muito ligada à velocidade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguns cálculos, e a nossa equipe está pronta para ajudar nisso, né? A fazer com que eu traga de um processo que você já utiliza para um processo novo. Então, partir, né, de um caminho que você já conhece, que você tem resultados adequados, seja um processo que você já utiliza, ou seja uma sugestão de um processo dado pela nossa equipe, já vai facilitar muito o seu caminho. Faça pequenos ajustes. Isso é importante. Muitas vezes, né, eu acompanho alguns clientes que estão fazendo uma otimização de protocolo e eles vão fazendo movimentos muito elevados. Então eu trabalho, por exemplo, com volume de plasma reduzido, vou aumentar a velocidade, estou trabalhando com 3.000 e já vou partir logo para 4.000. Então eu estou fazendo aí uma elevação muito significativa. Trabalhe com valores menores, trabalhe com 50, 100 RPM por vez. E isso vai fazer com que você tenha resultados mais consistentes. Porque se você joga muito para frente, você pode não ter um resultado adequado, você vai ter que voltar e isso pode se tornar um pouco confuso. Nunca altere 2 parâmetros ao mesmo tempo. Isso também é muito importante. Se você alterou a velocidade, não mexa com o tempo. Não mexa com a aceleração e nem com a frenagem. Você vai trabalhar um fator de cada vez, uma variável de cada vez. Isso é muito importante. Parece meio óbvio, mas não é. Como eu disse, acompanho vários clientes em processo de otimização de protocolos e eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa vem e me fala, não, mas eu precisava aumentar a força, aumentei um pouquinho o tempo também e tal. Ou então faz uma coisa que é completamente contraditória. Ah, não, mas eu diminuí a velocidade e eu aumentei o tempo. Tá, mas se você diminuiu a velocidade e aumentou no tempo, no final da resultante você vai ficar mais ou menos no mesmo lugar, dependendo daquilo que você fez. Então é muito importante, faça um parâmetro por vez. Trabalhe um parâmetro de cada vez. Mantenha registros de tudo, isso é muito importante. A partir do momento que você está fazendo o processo e você começa a registrar a sua evolução, você sabe para onde você vai e você sabe o que você precisa corrigir. E muitas vezes, se você tiver um resultado ruim, você volta lá atrás e fala, peraí, eu vi aqui que o meu processo estava melhor do que está agora. O que eu fiz? O que eu mudei? E você pode consultar. Isso é muito importante. Isso está muito junto com faça pequenos ajustes e nunca altere os parâmetros todos juntos. Consulte os seus registros e aí o caminho fica um pouquinho mais fácil. E lembrar, eu acho que é importante lembrar também, acho que é só realmente lembrar, porque eu sei que todos vocês aqui sabem disso, as pessoas são diferentes. E você tendo pessoas diferentes, você tem materiais diferentes sendo centrifugados.
E muitas vezes um resultado ele não fica bom no final do processo de controle de qualidade, não porque houve um problema na centrifugação, mas isso talvez venha lá atrás do paciente. Então, do doador, desculpa. Isso é importante levar em consideração. Isso é importante que a gente considere na hora de fazer um bom protocolo. Então, é seguindo esses pequenos passos, seguindo essas pequenas dicas, que a gente vai conseguir ter um resultado mais adequado e, mais importante de tudo, mais rápido, né? Determinados ajustes, eles são necessários, muitas vezes, não para que você tenha um resultado melhor, no sentido da qualidade da centrifugação, mas talvez na otimização do tempo. Se eu posso trabalhar com uma velocidade um pouquinho mais alta, se eu posso trabalhar com uma força resultante um pouquinho mais alta e diminuir o tempo, no final de um dia eu economizei bastante tempo ao processo. E isso é importante. Então, esses pequenos ajustes de protocolo vão fazer com que você tenha resultados melhores. Muitas vezes até processos que já estão funcionando, que já estão validados, podem ser melhorados para que os resultados sejam também melhores. Afinal de contas, a gente tem muitas evoluções tecnológicas. A CryoFood, por exemplo, ela possui rampas, patamares, onde eu posso trabalhar com várias acelerações no mesmo ciclo. Eu posso acelerar de forma diferente e também frenar de forma diferente. Eu posso trabalhar até com 35 passos num processo de centrifugação. E aqui eu não estou falando para ninguém fazer um protocolo com 35 passos, mas eu estou dizendo que existe a possibilidade de você trabalhar com esses steps, com esses passos, para você melhorar o que você já tem. Então você vai otimizar cada vez mais o seu processo, ok? Alguém tem alguma dúvida? Muito obrigado.